nutrição que funciona para mim. Eu sou Elaine Ecolini e hoje eu vou falar o que me nutre. Você já deve ter conhecido pessoas assim na sua vida, que se alimentam bem, fazem exercício, são extremamente saudáveis, mas um dia adoecem. E às vezes a doença é tão agressiva que ninguém acredita que isso pode estar acontecendo com aquela pessoa. Então, refletindo a respeito disso, eu percebi a importância de se ter um equilíbrio entre o corpo, a mente e o espiritual, né? A espiritualidade. E hoje eu vou falar para vocês 5 coisas que me fazem sentido, sabe? Me fazem sentido, me fazem bem, não só para o corpo, mas também para a mente e para a alma. A natureza é a primeira delas. Eu gosto de ter um tempo para contemplar a natureza, que seja o nascer do sol, o pôr do sol, sabe, ir a um parque, eu gosto muito. Então o que eu fiz? Eu trouxe um pouquinho da natureza para o meu lar. Eu moro numa cidade que o clima é extremamente, sabe, quente e eu sentia muito, mas literalmente eu sentia falta das plantas. E aí eu comecei a comprar plantas, e é uma, é outra, e você sabe como é que funciona comprar planta, né? Você compra uma, duas, daqui a pouco você já tem uma 100 e você nem percebe. E pra mim, planta é um investimento, né? Porque elas trocam energia, elas purificam o ar, então nada mais justo, né? E a importância e a necessidade da presença das plantas na minha vida é abrangente, porque eu sei, né, que é muito mais profundo que a gente possa imaginar, porque desde o começo os humanos, eles eram parte integrante da natureza. E hoje a gente vive em espaços com cada vez mais concreto, sabe? E falta a natureza. E o ser humano, ele é atraído pelo verde, pelo som das árvores, pelo som da natureza, o ar puro, a água, o movimento das águas. A gente é atraído por isso, né? Porque a gente faz parte disso, só que a gente se desconectou. É muito estranho. Então, ao incluirmos plantas dos nossos espaços, nós estamos também cultivando um bem-estar, né? Como se a gente estivesse se aproximando um pouquinho daquilo que a gente tinha, né? E a presença das plantas para mim, no meu dia a dia, me faz me sentir mais calma, mais alegre. As plantas sempre me trazem um ânimo, né? A energia que eu falei. É um sentimento bom que só quem tem planta sabe explicar. E também eu gosto de ir a parques. Aqui onde eu moro tem vários, então eu sempre tô indo aos parques. Eu gosto de fazer o grounding, né, que é pisar com o pé descalço na areia, na terra. Eu sempre gosto de fazer isso. E outra coisa assim também, praias. A gente tem bastante praias por aqui. Eu confesso, eu não vou muito a praias, mas eu quero mudar um pouco isso. Eu sei que é importante, sabe? Eu não sei, mas toda vez que eu vou pra praia, eu volto mais calma, sabe? Mais feliz, porque é tudo uma integração com aquilo que a gente precisa, né? Aí, o segundo ponto é alimentos que me confortam. Existem alimentos que eles não são tão bons assim pra gente, mas é um alimento que quando você consome, nossa, é maravilhoso. Então eu acredito que ele faz mais bem do que mal, mas é claro, você tem que ter um equilíbrio. Porque assim, eu tomava muito café e eu amo café, eu gosto de sentar e sentir o aroma do café, sentir o gosto do café, sabe, ficar ali no silêncio, aquilo ali é um ritual pra mim, matinal. Então, quando eu percebi que o café estava me fazendo mal, eu reduzi a 1 xícara de café por dia, e essa xícara é no café da manhã, porque eu gosto, sabe, eu gosto de ver os primeiros raios do sol surgindo, eu gosto de estar em silêncio, de apreciar mesmo o café. E então eu comecei a fazer isso, tomar 1 xícara de café, mas quando eu tomo prestando atenção no que eu tô fazendo, porque eu sei que aqui vai ser aquela xícara só, não vai ter mais.
Então pra mim é maravilhoso e eu percebi que aquela xícara que eu tomo de manhã, ela faz mais bem pra mim do que mal. Porque o que fazia mal era o excesso, era tomar demais, era achar que o café era bom pra ter essa coisa, sabe, essa energia, mas não. Então a gente tem que ter o equilíbrio. A gente sabe o que faz bem, o que faz mal, mas se a gente encontrar um equilíbrio, com toda certeza, eu sei que o alimento, certeza não, né? Mas eu acredito que o alimento vai fazer mais bem do que mal. Então veja o que te conforta, mas tenha moderação, né? A respeito do alimento. O terceiro pra mim é a música. Quando eu tô ansiosa ou até triste, assim, e sabe aquele dia que começou meio estranho? Aí eu vou lá e coloco as músicas que eu gosto de ouvir. E aí eu percebo que eu começo a ficar um pouco mais animada, eu percebo que eu começo a ficar um pouco mais alegre. Então, sempre que eu vejo que assim, tô um pouquinho mais desanimada, eu ouço música. Eu tinha reparado que toda vez que eu ia pra academia, eu voltava melhor e aí você pode dizer, claro, se fez exercício, melhora. Mas o dia que eu não levava um dispositivo com música pra ouvir, eu reparava que não era a mesma coisa. Não chegava do mesmo jeito. Então a música, até para trabalhar, sabe, estudar, eu gosto de fazer com música. Para estudar, claro, eu uso música instrumental, ou uso música que eu não entendo a língua, bem baixinho, sabe, só um fundo, para poder. Parece que eu estudo melhor com a música, sabe? Parece que eu estudo bem melhor. E assim, até uma curiosidade entre plantas e música. Foram feitos vários estudos em viveiros, vários, onde colocavam as plantas com um determinado tipo de música e perceberam que as músicas, elas gostam de... as plantas, elas gostam de música no estilo barroco. E aí, as plantas os viveiros, né, que ficavam ouvindo música tipo Bach, né, elas cresciam mais e elas ficavam mais bonitas. E eu lembro até uma vez que eu fui para São Paulo, fui pro interior, Cunha, e eu fui não era fazenda, não, era uma fazenda que cultivava oliveiras, e aí a gente chegou e tava ouvindo música clássica de fundo, tinha umas caixas de som no meio da plantação e a plantação ficava ali ouvindo música clássica e a pessoa que a gente conversou falou, não, elas crescem melhores, mais bonitas, ouvindo música clássica. E interessante, né, que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso e hoje em dia eu já vejo muito mais pessoas falando que se você quer ter as plantinhas saudáveis, dê música para elas, de preferência música clássica, que elas parece que elas gostam mais. Ó, o quarto é estar com quem me faz bem. Às vezes, por carência, a gente começa a se relacionar com pessoas que, na verdade, não nos fazem bem, né? Aliás, eu acredito que essas pessoas elas não fazem bem nem para elas próprias, mas elas não têm consciência disso. E aí, eu comecei a me afastar dessas pessoas porque é difícil, né? É complicado você perceber isso. E a gente já tem problema demais, gente. A gente já tem problema demais com os nossos, com os nossos próprios, com a nossa própria mente. Então, um adicional externo a gente não precisa. Por isso, eu me afasto das pessoas que eu percebo que me fazem mal e eu me aproximo das pessoas que eu gosto de estar, que eu me sinto bem e que eu tenho uma reciprocidade, né? E nas redes sociais, que hoje em dia é uma coisa que a gente fica muito tempo, eu deletei todas aquelas páginas que só me traziam, sei lá, ansiedade, me traziam revolta. Ao invés disso, eu tenho acompanhado pessoas que me fazem refletir, que sempre tem aquela frase que te motiva, que sempre tem alguma coisa para te falar, para você aprender. Então, eu tento fazer isso, eu tento sempre seguir aquelas páginas que me fazem bem,
né? Não que me fazem ficar ansiosa, aquela coisa de luto-fuga, né? E o quinto, por último, é a gratidão. Parece meio clichê hoje em dia que a gratidão já foi tão utilizado, né, esse termo gratidão, que a gente perde um pouco disso. E assim, eu sou muito grata porque tenho uma família maravilhosa, né? Que sempre foi meu alicerce. Me fizeram ser quem eu sou. E a família que eu construí também. Eu sou muito grata pela família que eu construí, meu marido, meus filhos, sabe? Eu tenho orgulho dessa família, tanto a família que eu pertenço quanto a família que eu construí. São maravilhosas, isso é um privilégio, eu sei disso, é um privilégio. E eu sou muito grata pela vida que eu tenho, sabe? Pelos ensinamentos, pelos desafios e pelo entendimento que eu tenho da minha vida hoje. Se eu olho para trás, eu falo, cara, eu tenho uma vida maravilhosa, eu sou muito grata por isso. E você já deve ter percebido o que eu estou tentando dizer. Nutrição não é só o que você coloca na boca. Não é, acreditem. Mas sim, tudo que te nutre é o que te faz bem. Saber aquele, sabe? Aquele quentinho que dá na alma. Isso aí pra mim é nutrição. Tudo que te faz bem, te nutre e muito. O que você fala, o que você vê, ouve, o que você respira, faz toda a diferença para a sua saúde. Então, o alimento é um fator importante, sim, o exercício físico, outro, mas nem tudo isso reflete de uma forma 100% no seu corpo. Então, você tem que nutrir também sua mente, seu espírito. E você? Você se nutre de quê? Deixe nos comentários qual é a sua nutrição que eu vou adorar ler. E, como sempre, se cuidem.